sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Rede Educa, desse projeto lindo aí, em parceria do CIAN e a Rede Amazônica. Nessa aula a gente vai falar sobre políticas públicas e o ambiente regulatório da Zona Franca de Manaus. Eu sou Fernanda Rios, sou consultora de ESG, especialista em ESG e mestranda em florestas tropicais. Para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho do ESG e a regulação, que a gente fala que é uma relação indissociável, né? Não existe agenda ESG sem fazer essa conexão com as relações de dentro da Zona Franca de Manaus. Tem uma dimensão que é obrigatória, né? A gente sabe que para a gente estar aqui operando na Zona Franca de Manaus, a gente tem toda uma legislação ambiental a ser cumprida, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Código Florestal. Tem as questões trabalhísticas também, né? O CLT, as NRs e as convenções. E principalmente a gente tem a questão fiscal, que é a regularidade tributária como pré-requisito. E a gente tem um outro lado também, que é a dimensão de valor, né? As empresas que têm implementado o ESG, ele tem acesso de linha de crédito verde e impactos positivos, né? Cada vez mais a preferência de cadeias globais no seu fornecimento, né? Fortalecendo a sua reputação institucional e a atração de investidores e parceiros estratégicos, né? O ESG, ele integra a obrigação de valor e o cumprimento das suas legislações. O ecossistema regulatório da Zona Franca de Manaus, ele é cumprido por vários órgãos, né? A gente tem a SUFRAMA, que faz a gestão de incentivos fiscais, tem o MAPA, né, que faz o agronegócio e rastreabilidade nas questões dos pallets, tem a Receita Federal com as suas tributações fiscais, o SEDECT, que envolve a ciência, a tecnologia e a bioeconomia, o IPAAN com os licenciamentos ambientais estaduais e o IBAMA com a fiscalização ambiental federal. Esse ecossistema ele faz com que a gente faça essa conexão de atender aos requisitos regulatórios dentro da Zona Franca de Manaus e atender também os requisitos do ESG, né, em toda essa jornada. Não faz sentido a gente ter uma governança, uma jornada ESG, se a gente não olhar para esse sistema regulatório, né? A Zona Franca de Manaus, ela opera sob a supervisão de um conjunto robustos e eles estão todos interconectados, né? Cada instituição faz o seu papel e a primeira coisa quando a gente pensa em implementar o ESG é olhar para esse sistema regulatório para eu ter uma governança forte e um pilar estratégico para eu poder fazer essa conexão do ESG. Lembrando, pessoal, que o ESG ele é a gestão do risco do negócio, né? E o maior risco do negócio, estando aqui dentro da Zona Franca de Manaus, é não atender esse ecossistema regulatório. Então é muito importante levar em consideração tudo aquilo que a sua empresa está instalado aqui no Polo Industrial de Manaus e o que ela se conecta com os pilares de ESG e com o ecossistema regulatório da Zona Franca de Manaus. E o primeiro órgão, né, que faz toda essa regulação é a SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é o órgão federal, que é responsável pela administração e o planejamento da fiscalização. Ele faz toda a gestão da Zona Franca de Manaus e em março de 2026 ele implementou uma portaria muito bacana, que a gente já teve uma aula específica sobre isso, que define os critérios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental nos processos das empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca de Manaus. Ainda é uma portaria voluntária, né? Mas futuramente a gente pode entender que seja agregar um valor, assim como a ISO 9000 que as empresas que operam hoje aqui no Polo Industrial de Manaus, que têm um faturamento acima de 20 milhões, elas precisam, além de atender os requisitos da SUFRAMA, também tem instalado a ISO 9001 dentro da sua obrigação de qualidade, o que já é um pilar aí da governança do ESG, né? Então, para você ter esses incentivos fiscais dentro da Zona Franca de Manaus, você também tem que ter esse olhar de governança voltado para a ISO 9001. Outro órgão importante que está dentro desse ecossistema aí da Zona Franca de Manaus é o IPAAN, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, né? Hoje o IPAAN ele tem como principais competências a licença prévia, né, a aprovação da localização. Então, quando uma empresa ela vem se instalar aqui no Polo Industrial de Manaus, ela precisa ter uma licença de aprovação de localização, né? Depois eu tenho uma licença de instalação, que ela autoriza o início da construção da instalação. E aí eu tenho a licença de operação, que de fato ela autoriza o funcionamento e define as condicionantes. As licenças são
concedidas com condicionantes específicas para cada empreendimento, né? E elas devem ser cumpridas de forma integralmente, né? O descumprimento ele pode ter a suspensão dessa licença e o impacto direto no incentivo fiscal. Então, uma vez que eu tenho uma licença suspensa, eu posso perder o incentivo fiscal, tanto dentro da SUFRAMA quanto da SEDECT, né? O IPAAM, ele emite o primeiro documento ambiental que me dá licença aí para eu operar dentro da Zona Franca de Manaus, né? Ele é um órgão estadual e ele é responsável pelo licenciamento de controle e monitoramento. Outro órgão, e aí federal, da esfera federal, que a gente tem também ambiental, é o IBAMA, né? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O IBAMA, ele é o principal órgão federal de execução políticas ambientais brasileiras. Ele tem uma atuação na Zona Franca que determina e opera com substâncias ou atividades de controle federal. Então, dentro do pilar ambiental aí do ESG, a gente precisa se preocupar se a empresa ela tem um relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Então, todas as empresas elas geram um potencial poluidor, seja um resíduo, seja uma estação de tratamento de efluente. E o IPAAM, junto com o IBAMA, ele faz esse gerenciamento para verificar se a empresa está reportando anualmente essas atividades potencialmente poluidoras, que entra também no ecossistema da Zona Franca de Manaus. E outro órgão muito importante que aí dá o incentivo estadual é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse nome grandão aí, mais conhecido como SEDECT. E o SEDECT ele veio agora com uma pegada muito legal voltada para o ESG, que é a bioeconomia amazônica, né? Então o SEDECT está com esse olhar aí da bioeconomia, então dando incentivo estadual para empresas que usarem a bioeconomia nos seus processos. Então, por exemplo, empresas que reusam a matéria-prima dentro da sua cadeia produtiva, dentro do seu PPB, ele tem isenção aí, redução do ICMS. O SEDECT também incentiva a inovação e a tecnologia, né, dentro da cadeia e faz articulação institucional. E para a gente fazer o timeline aí, na base legal da Zona Franca de Manaus, a gente sabe que a Zona Franca foi instituída em 1987, né? E aí ela foi prorrogada até 2073, em 2023, né? É um modelo estruturado e duradouro, né? O que dá uma segurança jurídica para que as empresas elas venham se instalar aqui, né? E acaba sendo diferencial competitivo único no Brasil, essencial para atrair os investimentos que demandam um retorno a longo prazo. Mas, para a gente estar aqui, tendo esses incentivos fiscais, a gente também tem algumas coisas a serem cumpridas. As empresas que se instalam aqui na Zona Franca de Manaus, ela tem o IPI reduzido, né? Tem redução de imposto de importação, tem regime diferenciado para PIS, COFINS e ICMS, né? É muito vantajoso empresas virem se instalar aqui na Zona Franca de Manaus, né? Tem algumas empresas que chegam a ter uma redução de 40% na carga tributária, tornando a Zona Franca de Manaus muito competitiva. Mas, para eu ter essa renúncia fiscal, eu preciso ter a presença do Estado, né, e a população na atividade econômica da Amazônia Ocidental. Para as empresas terem essa renúncia fiscal aqui, elas precisam reduzir a desigualdade, né, o que está atrelado às ODS, ela precisa gerar empregos, o que está atrelado às ODS também, e a Zona Franca hoje ela gera cerca de 50 mil empregos diretos, né, e um PIB industrial superior a 100 bilhões anuais, o que está altamente conectado com os 17 ODS do Pacto com a ONU, né? Só que em contrapartida, eu também preciso ter uma regulação, né, dentro da Zona Franca de Manaus para poder estar aqui. E uma dessas regulações é exatamente as questões de ESG, né? As empresas elas precisam prestar conta com relação às questões ambientais, né? E principalmente
A gente sabe que as empresas, para elas estarem aqui dentro da Zona Franca de Manaus, elas têm uma pontuação. Então, empresas instaladas aqui, os grandes players, os Big Fours, eles precisam comprar dessa cadeia que está instalada aqui na Zona Franca de Manaus. E aí, eles precisam estar de acordo com essas grandes empresas. E muitas delas já têm pedido que as empresas façam seu inventário de gases de efeito estufa, que está atrelado ao ESG, que esses fornecedores eles tenham relatório de sustentabilidade que está atrelado ao ESG, que esses fornecedores tenham código de ética e conduta que também está atrelado ao ESG. Então, grandes montadoras e varejistas de marcas internacionais, elas cada vez mais precisam ter essa pegada ESG para estar conectada aí com a Zona Franca de Manaus está instaladas aqui, né? Então tem as contrapartidas, né? Os benefícios existem, compromissos, eu preciso ter um PPB, eu preciso ter uma regularidade fiscal, eu preciso ter licenças ambientais e um compliance amplo. Existe uma oportunidade muito grande no ESG na Zona Franca de Manaus, né? Principalmente acesso a novos mercados, a atração de investimentos e eficiência operacional, né? Então, na prática, o mais importante para a gente ter o ESG aqui atrelado à Zona Franca de Manaus é manter a floresta em pé, né? Então, é muito importante que a gente mantenha a Zona Franca de Manaus, onde as pessoas vão trabalhar, vão consumir e vão produzir da Zona Franca de Manaus, principalmente para manter a floresta em pé, porque a floresta em pé, ela vale muito mais do que ela ser destruída, né? É um paradigma que a gente precisa mudar. Então, para a gente finalizar e contextualizar aqui, a Amazônia, ela não é um problema, pessoal, ela é uma solução de ESG. A gente tem uma vantagem aí muito na frente, nós somos o pulmão do mundo, né? Então, a gente tem a oportunidade aí de ter muito sequestro de carbono, de ter empresas aí relacionadas ao meio ambiente e principalmente essa governança, né? O ESG é o caminho para o futuro e na Amazônia passa pela floresta em pé, pelas comunidades, pela inovação e por um modelo de desenvolvimento que o mundo inteiro precisa aprender, né? Essa foi a aula de hoje, eu agradeço a todos aí, continuem assistindo aí as aulas do Rede Educa.